Check the mic and make sure it sound right, boys. Olá, para você que nos assiste, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 2 do podcast Na Mira do Síndico. Com muita alegria que a gente se reúne aqui entre amigos e profissionais de excelência para trazer formação para você que é síndico, porque a gente sabe que existem problemas que estão na sua mira. E por isso, a gente senta, a gente conversa, a gente troca uma ideia, recebe convidados para trazer soluções de maneira didática, de maneira bem descontraída e, claro, informações úteis que vão munir você que é síndico a tomar decisões de mais qualidade para o condomínio. Afinal de contas, ser síndico é uma grande realidade de muita responsabilidade. Passo a palavra para Igor, que já foi síndico do condomínio. Seja muito bem-vindo, Igor. Fala, Max, beleza? Bom estar aqui mais uma vez com você, episódio número 2, né? Quem diria, de um projeto que saiu de uma roda de amigos e a gente já está aqui encampando o segundo episódio. E agradecer a nossa audiência, olha só, eu falando em nossa audiência, porque foram números expressivos o primeiro episódio e isso motivou a gente a estar aqui hoje, né, gravando esse segundo episódio. E tiveram alguns comentários assim, poxa, só tem homem nesse podcast, na mira do síndico e tudo mais. E pra gente mostrar que nós não somos de nenhuma forma sexistas, nem nada do tipo, misóginos e coisas do Red Pill, muito menos, nós trouxemos aqui duas grandes profissionais do segmento condominial, Isa Paz e Fábia, a nossa síndica 5 estrelas. Eu vou deixar para que ela se apresente, não é isso? É o melhor, cada um se apresente. Então, Isa, se apresente, por favor, quem é você? Conte como foi que você veio parar nessa cadeira que está sentada aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela audiência, já que você já tem grande audiência, né? Sucesso esse podcast. Eu sou arquiteta, me chamo Isa Paz, sou arquiteta especialista em neuroarquitetura. E o que me trouxe para esse meio, né, de síndicos, condomínio, foi meu propósito com a arquitetura, né, que é trazer qualidade de vida para as pessoas. E eu vou falar um pouquinho mais como é que a gente consegue atingir esse propósito trabalhando com síndicos, né? Mas o objetivo principal, a essência, é justamente essa: trazer qualidade de vida para os condôminos, assim como para os nossos clientes de projeto, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda, Isa Paz, e a nossa outra convidada, a Fábia Santos. Bem-vinda, Fábia. Eu sempre digo boa tarde, bom dia, boa noite, né, para todo mundo. Que bom que vocês estão do outro lado, compartilhando um pouco conhecimento, comentem, indiquem para outros colegas, que é importante que tudo que a gente trabalha aqui seja comunicado. Então, eu sou Fábia Santos, síndica 5 estrelas, a única, por enquanto, do estado de Sergipe. Em breve teremos outros, com fé em Deus. E aí, a ideia da sindicatura é exatamente trazer essa qualidade, esse diferencial de qualidade para os condomínios. Perfeitamente, perfeitamente. Saibam que é uma alegria, né, dividir a mesa com vocês, muito felizes que vocês aceitaram o convite e estar aqui com a gente. Afinal de contas, o assunto de condomínio é muito importante para cada um de nós e nós temos algo de importante que pode estar aí na mira do síndico, você que nos assiste e pode encontrar a solução hoje, tá? E a gente queria começar falando um pouco dessa questão de quem somos com o que podemos fazer, da teoria à prática, né? Então, me apresentando mais uma vez, eu sou Max Mauro, sou engenheiro eletricista, né, responsável técnico, coordenador comercial aqui da Pro Brasil Energia Solar, né, com atuação aí em mais de 30 condomínios aqui em Aracaju, né, em todo o estado de Sergipe, e nosso foco também, né, é trazer soluções para o síndico de maneira eficaz, tecnicamente viável e economicamente satisfatória. Da teoria à prática, né? O que é que a gente pode, na realidade, esperar? Vamos começar aí por elas, né, Igor? Vamos lá. Deixa eu só me apresentar, que eu não me apresentei, né? Perfeito, meu amigo. Então eu não posso perder essa oportunidade. Embora o pessoal que está assistindo aqui hoje já assistiu o primeiro episódio, se não assistiu, vai ter um card em algum lugar aqui na tela.
que vai levar você pro segundo episódio. Aí terminando esse, você vai lá, assiste o episódio anterior, que foi bem descontraído. Mas, bom, eu sou o Igor Pinheiro, diretor da Yandere, Engenharia Sustentável, e nosso propósito no segmento condominial, que somos uma empresa líder no segmento ambiental para os condomínios de Sergipe, nosso propósito é levar tranquilidade para todos os síndicos, para todos os gestores de condomínio, para que eles possam desfrutar do seu ambiente condominial sem preocupações com as questões ambientais. Esse é o nosso principal objetivo lá. Então, vamos lá, como era a pergunta, Max? Ah, sim, perfeito, Igor. Então, na realidade, começando aí por nossas convidadas, né? Na realidade, escutar melhor delas, né? Como aquilo que vocês têm de formação, de teoria, se aplica na prática para um condomínio. De repente, ia começar com Isa Paz. Isa, como é que a sua presença no condomínio faz a diferença prática no dia a dia de um síndico e dos condôminos? Começando que o síndico, ele é o principal responsável por tudo que acontece dentro dos muros, né, do condomínio. Então, da mesma forma que o síndico tem responsabilidade jurídica, né, sobre tudo que acontece, ele precisa ter essa assessoria jurídica, que é o mais conhecido, ele também tem responsabilidade civil sobre qualquer intercorrência que aconteça na parte de construção civil, né? Seja o condomínio vertical ou horizontal, o síndico ele precisa autorizar qualquer obra de reforma. Se você vai colocar uma cortina de vidro na sua varanda, se você vai trocar um piso, trocar uma bancada na sua cozinha, o síndico precisa ter conhecimento, né? E aí, o síndico não tem esse conhecimento técnico sobre o que afeta ou não a estrutura da unidade autônoma, né, da unidade individual de cada condômino, nem da geral, né, da área comum. Então, nada mais justo do que ele ter uma assessoria de alguém que entenda, né, no caso, o meu escritório, para que auxilie ele nessa demanda. Então, a gente entende quais são as intercorrências que precisa do condomínio, e isso de forma individualizada, seja das obras de reforma, a assistência e análise das obras de reforma de cada unidade, das unidades comuns também, e da parte de fiscalização. Então, para o síndico, no meu caso, na minha assessoria, o síndico ele vai me contratar para fazer a fiscalização das unidades individuais, as que já foram aprovadas, se estão seguindo realmente o que foi aprovado, e se tem alguma obra irregular. E se está dentro, né, para que não tenha danos com o seu vizinho, com as áreas comuns, ou na questão de logística mesmo, do descarte de materiais, de registro de funcionários que vai estar participando na obra. Então, tudo isso passa por essa assistência, né, que eu entrego, além da parte da execução e atualização do Código de Obra do Condomínio, que normalmente fazem de forma generalizada, e no meu caso, eu faço o Código de Obra individual, né, personalizado. Entendo quais são as demandas do condomínio, coloco no Código de Obra. Se ele não tem, a gente faz, e se ele já tem, a gente atualiza esse Código de Obra e faz a assistência, né, a longo prazo com base nesse Código de Obra. Então, é uma forma do síndico estar respaldado. Muitos condomínios, Isa, têm um auxiliar de serviços gerais ali, né? Perdão, auxiliar de manutenção predial, que é o zelador, né, que mexe com um pequeno encanamento, é o faz tudo, né? E, inclusive, ter um profissional orientando esse profissional, esse outro profissional, é importante, né? Porque muitas vezes o pedreiro, o carpinteiro, o faz tudo, ele tem uma visão bem generalista do que fazer. Mas às vezes falta a técnica, falta o atendimento às normas de acessibilidade, às normas. E aí é por isso que é muito importante ter um profissional como você no condomínio. Que situação que tu já pegou, assim, para orientar? Então, como na demanda do lado do escritório, a gente não faz apenas sobre as necessidades, né? Por exemplo, a nossa assistência, assessoria, não é só, precisa fazer, Isa, preciso de você aqui. Não.
inevitavelmente, uma vez por mês, a gente vai estar no condomínio, né? Independente de ter demanda ou não, a gente vai estar no condomínio para justamente verificar, tanto, como eu falei, tanto as unidades individuais como a área comum, eu vou estar fiscalizando para ver essas demandas e aí orientar. Mas de situações que já aconteceram, foi dos condôminos quererem fazer a parte de reforma do salão de festas, né? E eu auxiliar, porque como eu passo a ter contrato contínuo no condomínio, eu não posso pegar projetos individuais dentro desse condomínio, né? Até porque seria conflito de interesse. Eu assessorar, ou seja, eu já sou contratada por ter confiança do condomínio. Então, na hora do contratar para fazer essa reforma do salão de festas, eles vão ter uma arquiteta que ele já confia orientando o outro arquiteto. Então, são duas cabeças pensantes ali. Então, faz com que a demanda do condomínio, as necessidades do condomínio sejam melhores atendidas. E enquanto você falava, Isa, assim, me foi abrindo o pensamento da ampla atuação, né, do profissional de arquitetura para um condomínio. E até pensando, né, imagina assim, um cenário ideal seria um arquiteto que se torne síndico do seu próprio condomínio. Mas pensando bem, isso não tem nada de ideal, né? Então, de repente, aí, se tem um arquiteto que é síndico do condomínio, você está com essa dor, você está sofrendo em ser cobrado por atender demandas de arquitetura, existe uma solução na realidade, que é toda essa atuação acumulada com o papel de síndico. Isso pode ser um pesadelo na vida de alguém que nos assiste. Então, veja, olha a quantidade de itens que a Isa falou, olha quanta coisa com a presença de um arquiteto como responsável técnico do condomínio faz diferença. E tem as questões que são normativas, né? Que é uma infinidade de normas, uma infinidade de leis, decretos. Cada cidade, cada município tem o seu, que são os códigos de obras e tudo mais. Aí tem diferença. O plano diretor muda e tem diferença de condomínio vertical para condomínio horizontal. Tudo isso faz com que o síndico precise ter um profissional especializado naquela área, né? O síndico não dá conta de tudo, né? A gente está aqui com Fábia, que sabe disso. Ela precisa ter essa rede de profissionais do lado para dar apoio, né? Então, é nesse momento que é importante a figura de um especialista em obras, construções, arquitetura. E você fala um bom ponto, né? Além do plano diretor de cada cidade ser individual, dentro do plano diretor tem as sub-regiões, o zoneamento. Então, se o condomínio de Fábia está situado numa zona, não quer dizer que as normativas daquele condomínio, daquelas edificações, vai ser igual a um que está na Barra dos Coqueiros, um que está aqui em Aracaju mesmo. O da zona de expansão, do centro, são zonas diferentes, são normativas diferentes. Então, a gente entende, né, cada situação de forma individualizada, além do padrão do condomínio, né? A gente pega a normativa do plano diretor, além da normativa do que o próprio condomínio precisa, né? Das necessidades de cada condomínio, ou seja, se em um condomínio horizontal, um recuo maior, porque, querendo ou não, as casas são maiores, as áreas internas dos ambientes são maiores. Então, tudo isso a gente vai analisando. E como você falou eu sou arquiteto, então eu vou ser síndico do meu condomínio. É a mesma coisa de você ser médico do seu próprio filho, né? Então, acaba tendo um conflito de interesse, mexe nas emoções. É fundamental que seja alguém neutro, que esteja lá realmente focado em solucionar sem ter interesse, né, direto naquilo. Então a gente consegue puxar isso bem. Vou confessar uma coisa assim, eu sempre gosto de trazer histórias, porque histórias são legais. Quando eu fui síndico no meu condomínio, muitos moradores falaram assim: agora legal, a gente vai ter um paisagismo bacana aqui, porque o engenheiro florestal virou síndico e tudo mais. Foi a única coisa que eu não mexi no condomínio, foi no paisagismo, cara. Mas sabe por quê? Porque a pressão é grande. Você já imaginou? Eu sou um profissional, eu faço isso em outros condomínios, né? A gente trabalha com arborização, com uma série de coisas, mas dentro de casa o sarrafo é mais alto, cara. Porque você tem toda uma comunidade ali lá no condomínio e fala, cara, e se eu errar a mão aqui? Né? Porque
é muito particular, por mais que seja técnico, mas é particular. Paisagismo é muito pessoal, né? É quase arte. Então, eu falei, não, foi a única coisa que eu não consegui fazer, assim, que eu tinha muita vontade e muitas ideias, mas eu travei mesmo. Eu brinco que se for para eu fazer o projeto de minha casa, eu não vou, eu vou contratar outro Eu arquiteto, travei. vou encher o saco dele, mas eu não vou fazer o projeto de minha casa justamente por causa disso. E esse arquiteto vai ter que ser, Vai ter que ser dos bons. um especialista em neuroarquitetura também. Neuroarquitetura, que ela Vai não ter que ser citou melhor aí, que eu. mas a gente já sabe que ele é Ficou especialista. difícil. Muito bem, já. Muito obrigado assim por trazer tanto conhecimento aqui pra gente. Acho que você falou uma série de itens aqui que são suficientes para provocar aí quem precisar conversar contigo, né, para ver a situação do próprio condomínio. E você, Fábia, conta um pouco mais pra gente aí que diferença faz a atuação de uma síndica, não é 2, nem 3, nem 4, é uma síndica 5 estrelas, pessoal, que a gente vai ouvir agora. É interessante essa história de ser síndica 5 estrelas, porque é uma certificação nacional que traz para a gente, que traz a segurança para quem está nos contratando, que a gente tem conhecimento técnico para gerir qualquer tipo de condomínio. Quando eu digo qualquer tipo, seja horizontal, vertical, comercial, shopping, hospitalar, qualquer tipo de condomínio, a gente está preparado para isso e a gente prova, porque é uma prova de fato extremamente difícil. É uma certificação que ela acontece 2 vezes por ano, síndicos do Brasil todo fazem e apenas, pasmem, menos de 5% passa nessa prova. Então, assim, é um sarrafo lá em cima. E, além da prova, depois a gente ainda tem que passar pela aprovação documental. Então, a gente tem que provar que a gente não tem processo, que a gente, em termos financeiros, a gente sabe se planejar e cuidar da nossa empresa para que a gente possa gerir o condomínio. E, além disso, a gente tem um conselho de ética que avalia se tiver qualquer problema com o síndico 5 estrelas, faz lá a denúncia e a gente é avaliado internamente. Fora que a cada 6 meses a gente tem que apresentar uma dissertação sobre um tema específico, porque a gente tem que se manter estudando para que o conhecimento, de fato, o conhecimento técnico ele aconteça. Então, assim, é obrigação nossa, enquanto 5 estrelas, de fato, conhecer tecnicamente. E aí, eu queria fazer um gancho com o que Isa falou, que conhecer tecnicamente não significa que eu sei tudo. Eu vou ter um diferencial de conhecimento técnico, porque eu vou ler a legislação, eu vou ler as normas, eu vou conhecer isso, mas eu não sou apta tecnicamente a executar. Por mais que eu entenda de neuroarquitetura, talvez eu seja uma pessoa curiosa, comece a estudar, entenda o significado da cor, da luz, num determinado ambiente, vai me ajudar a selecionar bem um profissional, mas eu não estou apta. Tecnicamente, eu não posso exercer isso. Então, eu preciso de um profissional técnico para isso. E qual é a diferença de você ter um síndico, de fato, certificado, um síndico com conhecimento técnico? A diferença é na forma de executar o processo de gestão. A gente organiza o planejamento da gestão. Eu digo que eu não faço qualquer planejamento, o meu planejamento é estratégico. Eu já fiz plano de gestão para 5 anos, mas, Fábio, você só vai ficar 1 ano naquele condomínio. A gente faz o plano para 5 anos e deixa o plano lá para o condomínio, porque existem manutenções. Aqui em Aracaju, a legislação, a cada 5 anos a gente tem que fazer a renovação. E aí, veja, é interessante que o condomínio esteja preparado financeiramente, em termos de planejamento, em termos de organização, para daqui a 5 anos fazer aquela renovação da estrutura predial. Existem licenças que elas são anuais, então tem que estar lá no nosso planejamento. Veja, uma despesa de 100 mil, 200 mil, que é essa renovação de fachada, que a gente precisa rever a cada 5 anos. Se a gente divide ao longo de 5 anos, é 20 mil por ano. Se a gente deixa para no último mês fazer a contratação, aí a taxa extra é muito mais alta, é 200 mil multiplicada aí, que a gente vai ter que correr atrás para fazer. Então,
A diferença está na técnica, na aplicação de métodos de controle, de métodos de planejamento e demonstração para o condomínio das necessidades que ele tem. Então, é a forma de fazer que é diferente. Vai trazer segurança para o condômino, ele vai saber o que ele está pagando, ele vai saber onde ele está aplicando o dinheiro dele. Porque eu costumo dizer que a gente não gera despesa, a gente gera taxa de melhoria para o condomínio. Se ele começa a olhar para o condomínio dele e percebendo a valorização patrimonial, com certeza ele vai querer contribuir e trazer diferentes aspectos. Falou em evitar taxa extra, deve ter causado arrepios aí. Eu imagino você se arrepiou aí, tá assistindo a gente. Porque eu me arrepiei aqui. Quando ela falou em taxa extra, arrepia qualquer condomínio. Eu morei a vida inteira em condomínio, então já escutei muito falar disso. Ô, Max, e por falar em taxa extra, como é que você evita taxa extra? Porque eu sei que para instalar um painel como esse aqui, ó, a nossa mesa hoje tá tematizada. Para instalar um painel ou vários painéis, a usina solar, geralmente se recorre a uma taxa extra ou a um financiamento. Como é que. Aí agora a pergunta é para você, né? Como é que a atuação da ProBrasil, do Max, como engenheiro eletricista, ele reduz esse. Como é que faz essa interferência nos condomínios, esse benefício? A nossa atuação para condomínios, Igor, ela é assim, muito personalizada. Eu costumo dizer que são as propostas em que a gente leva mais tempo se dedicando para fazer, porque ela não é simplesmente a composição de uma proposta financeira, de um orçamento, mas ela é um estudo da condição real do condomínio e uma qualificação de quem está nos escutando também. Então, naturalmente, no processo de contratação para condomínio, vai ter mais de um orçamento. Então, a gente trabalha muito nessa qualificação de quem está nos ouvindo, seja o síndico, seja um grupo de trabalho, seja uma comissão, né, para que eles entendam o que a gente está oferecendo. E no assunto financeiro, a gente busca personalizar de um modo que evite ao máximo a temida taxa extra, né? Então, o que é que a gente busca de fato na realidade do condomínio? A gente busca entender caixa, fluxo e de fato quanto custa a linha ali de energia elétrica na vida mensal daquele condomínio e quanto de fato de economia garantida em contrato que a gente pode promover. Então, com essa promoção de uma economia garantida por mês no talão de luz, ou seja, a gente garante em contrato que vai abaixar o talão de luz do condomínio, né? Isso dá uma segurança tamanha para o síndico para que, caso ele tenha a prerrogativa, ele contrate um financiamento bancário. E veja, é contratar uma dívida, né, por algo que precisa ter a máxima segurança que está sendo feito. Então, deixa eu entender. É certo que vai haver economia. É certo que vai haver economia uma vez que esteja o projeto bem feito. Sim. Né? Então, a opção financeira, de fato, pode ser um financiamento bancário. E como é que isso não gera taxa extra? Isso não gera taxa extra porque a gente personaliza e busca a solução financeira que encaixe na economia mensal. Esse é o grande lance. Então, eventualmente, o condomínio que precise parcelar o sistema fotovoltaico, o sistema solar, seja conosco ou pelo banco, né? E a busca será que a parcela mensal seja proporcional à economia na conta. E aí, durante o período de aquisição da usina, durante o período de parcelamento, a conta fica a mesma, né? E, ao final, o condomínio tem plena economia, né? Porque ele se livra da prestação da aquisição do gerador solar e fica pagando apenas as taxas mínimas. Então, isso, né, a gente, dos 30 condomínios que eu citei, né, um pouco mais aqui que a gente fez, mais da metade deles não precisou, né, ali de uma assembleia delegar uma taxa extra para isso, né, que certamente é um ponto muito positivo. E também a atuação da Yandere, aí, aproveitando o gancho de sustentabilidade, né, a Yandere também chega para resolver problemas para o condomínio que muitas vezes o síndico nem sabe porque vem lá da construção, da obra e tudo mais, né? É verdade. E o síndico que está assistindo a gente agora, o síndico, o gestor, o supervisor, até o condômino, né, que está assistindo e que quer indicar esse podcast para os seus gestores ali, a gente trabalha de forma muito ativa junto com os condomínios, principalmente ali, a Barra dos Coqueiros agora é uma série de condomínios
recebeu intervenção do ICMBio por conta das tartarugas marinhas, principalmente os condomínios pé na areia. E a gente atuou em vários condomínios ali. E é certo, se não for dado resolutividade à demanda do ICMBio, por exemplo, vai vir um boleto ali de multa por descumprimento. Então, isso vem lá de trás, né? E já no projeto, na concepção do projeto, já deveria ter sido pensado um projeto luminotécnico que considerasse a vida marinha ali, principalmente das tartarugas. Então, assim, a gente atua fazendo com que o nosso trabalho de toda a revisão documental, principalmente da licença ambiental e dessas outras particularidades que cada condomínio tem a sua, tem condomínio que não tem demandas ambientais, porque é uma licença muitas vezes simplificada, está atendido pela rede de esgoto, está tudo certo, é um condomínio urbano e esse é o melhor cenário. Mas tem condomínios que têm estação de tratamento de esgoto, então a gente atua evitando que o condomínio lance o efluente sem o tratamento adequado e, consequentemente, não seja penalizado por isso. E também cuidando das questões ambientais que estão na licença ambiental, que é o grande norteador. E aí, é uma dica que eu dou, assim, se você é síndico, tá com dúvida se você tem licença ambiental ou não, cara, pergunta para a construtora, se você ainda tiver contato com a construtora. Se não tiver contato com a construtora, pode perguntar lá no órgão ambiental. E se nenhum desses dois funcionar, pode perguntar para a gente se disponibiliza a fazer esse diagnóstico gratuito. A gente não tem nenhum problema em fazer isso. É coisa simples, tá? E aí a gente vai saber se você tem alguma coisa a cumprir ou não. E pegando esse gancho aí do fato lá da Barra dos Coqueiros, eu diria que um dos desafios de implementação, um dos desafios da Yandere entrar no condomínio, que seria convencer da necessidade da presença de vocês, foi superado porque a cartinha do ICMBio chegou antes de vocês. Então, que eles precisam da Yandere, né, de soluções sustentáveis, esse desafio foi superado. Mas que outros desafios você encontra para implementar suas soluções? Eu diria que o primeiro desafio que a gente encontra é o desconhecimento mesmo, Max. Muitas vezes o condomínio, como você falou, nem sabe, o síndico, o gestor, nem sabe que existe uma licença ambiental, que foi algo que veio lá da época da construção. Então, esse é o primeiro desafio. Quando a gente explica, ele fala, licença ambiental, eu falei, existe um documento que foi gerado lá atrás, e ele fala, entendi, então é como o Corpo de Bombeiros. Eu falei, exatamente. Porque Corpo de Bombeiro todo mundo já sabe, é o mais conhecido. Então, esse é um primeiro desafio. Depois, a gente tem um segundo desafio, que é aquela despesa que a gente está propondo, a gente está fazendo uma proposta de despesa, evidentemente, é um investimento para resolver problemas, não está mapeada no fluxo de caixa do condomínio. E aí é um problema, porque a dotação orçamentária é anual. Então, esse é um outro desafio que a gente tem. Aí a gente fala, não tem problema, nós vamos fazer o possível para que seja acessível para o condomínio. Essa é uma preocupação nossa, porque a gente sabe, o síndico muitas vezes é surpreendido com essa novidade, que não é tão novidade assim, mas ele toma como surpresa, e muitas vezes por não ser um síndico profissional, né, Fábia? Fábia não tem essa surpresa, esse susto, Fábia não tem. Ela já sabe, quando chega no condomínio, esse é um documento que ela analisa. Mas, então, o síndico toma essa surpresa e falou, e agora? Eu não tenho recurso para contratar uma empresa ou para resolver esses problemas ambientais aqui. E aí a gente tenta fazer, para contornar esse desafio, a gente tenta facilitar ao máximo para o condomínio, e a gente só pode fazer isso porque a gente é líder de mercado, a gente tem credibilidade, a gente tem uma bagagem que permite a gente fazer. Atender o condomínio sem que ele sofra financeiramente com isso, sem ter taxa extra e tudo mais. A não ser casos especiais, assim, eu acho que eu não lembro dos mais de 80 condomínios que a gente já atendeu, eu não lembro de ninguém ter que botar uma taxa extra para resolver um problema ambiental. Então é acessível, a gente faz isso ser acessível, né? Muito bom. Isso de uma maneira geral, né, Igor? Porque existem situações que síndico só percebe que precisa ter uma licença ambiental quando ele sofre a multa ambiental. Aí quando sofre a tal de multa... você só pode cobrar se você entender pelo menos o mínimo, né? Não tem como você cobrar algo que você não sabe que existe, né? Não tem como você tirar uma dúvida se você não pelo menos desperta
que tem aquele ponto ali, né? Eu me lembro, deixa eu só contar uma história, Mauro. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei em licença ambiental para condomínio, que o condomínio precisava de uma licença de operação, algumas pessoas do condomínio disseram que eu estava gerando despesa desnecessária do condomínio. Eu não era síndica profissional, mas a minha formação em geografia terminava que isso era uma coisa que a gente sempre debateu. E aí, quando eu disse, não, mas a gente precisa ter licença, porque o condomínio, cadê o documento? E aí é uma coisa que o documento, depois que o condomínio nasce, esses documentos são entregues, muitas vezes as pessoas pensam que só são papéis. E não tem noção da importância de guardar esses documentos. E aí, veja, quando eu falo em papéis, não é só o papel da licença ambiental, os projetos arquitetônicos, hidrossanitários do condomínio, eles se perdem de uma gestão para outra, e esse é um dos pontos que precisa ter cuidado, né? E aí é bem interessante você falar isso, Fábia, porque acontece muito em mudanças de gestões, a gente sofre com isso porque a gente precisa dos documentos e não tem. Uma ART ou RRT, o condomínio não tem. Algo até não precisa ser necessariamente muito antigo, recente. E é por isso que tem que ter uma gestão profissional, né? A gestão do condomínio tem que ser profissional ou encarada de forma profissional. Eu, quando fui síndico, eu não sou síndico profissional, nunca tive pretensão de ser, mas eu tentava gerir o condomínio como uma empresa. Embora não tenha lucro, mas os processos administrativos, os cuidados e tal. Aí a gente se deparou com coisas que não tinha. Que desafio que você encara lá para entrar num condomínio, para chegar no condomínio? É a pergunta da vez agora, né? Então, eu acho que o grande desafio, enquanto síndica, é os condomínios entenderem que uma gestão profissional é diferente de uma gestão orgânica. Então, uma gestão profissional, por exemplo, não vai ter o síndico 44 horas por dia, por semana, no condomínio. Você está sendo bem razoável 44 horas, porque Estou colocando 44 horas porque quando se contrata o síndico profissional, existem condomínios que acham que a gente é funcionário do condomínio. E o funcionário do condomínio, se é elitista, ele trabalha 44 horas. Então, a gente é responsável pelo condomínio, eu digo que às 24 horas, mas a gente não tem que estar 24 horas no ar, até porque nós somos de carne e osso. E o síndico morador também não está. Geralmente ele sai para trabalhar cedo e volta no final do dia, que ele vai resolver as demandas dos condomínios. Porque aquela figura do aposentado, ela já não cabe mais na gestão do condomínio. Eu estava lembrando disso agora. Por conta das responsabilidades que o Código Civil imputiu ao síndico. E nada contra os aposentados, né? Por favor. Nada contra os aposentados. Não, existem síndicos que são aposentados e que são maravilhosos. Existem síndicos orgânicos, né? Que é do condomínio morador, né? que são maravilhosos. Que procuram estudar, que participam dos eventos, que assistem um podcast como esse e traz todo um conhecimento técnico. Existem algumas pessoas que realmente estão preocupadas com o seu condomínio, mas nem todo mundo está preparado para isso. O segundo grande desafio que eu acho então, eles entenderem que é um profissional que, de fato, tem um diferencial, que ele não está ali o tempo todo no condomínio. E eu acho que o segundo grande desafio é trazer o valor do síndico. As pessoas confundem valor com preço. Eu digo que não tem essa história de precinho com grande entrega ou grande entrega sem valor. Os profissionais, a gente precisa nos condomínios de uma maneira geral, amadurecer essa história de preço. Da tomada, precisa de 3 orçamentos? Precisa. É uma coisa que a gente trouxe da gestão pública. Mas é o seguinte, existe o menor preço e o melhor preço. Nem sempre o menor preço traz todos os aspectos que aquele contrato exige. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E preço é muito diferente de valor.
será que o trabalho que eu entrego vale aquele preço que muitas vezes se quer pagar? A gente precisa, em termos de condomínio, também trazer essa valorização dos profissionais. É por isso que eu não abro mão das minhas assessorias técnicas. Ah, Fábio, você pode fazer implementação lá no Corpo de Bombeiro, fazer todo o processo? Posso. Mas quem é o responsável técnico por isso? Porque, veja, existem profissionais que eles sabem, a depender do questionamento que faça, ele tem um conhecimento técnico para fazer. Fábio, mas você não é uma síndica capacitada, que tem conhecimento técnico e pode fazer uma argumentação? Posso, não tem problema nenhum. Só que a forma, o que ele gasta de energia para fazer, porque Tá no dia a o dia, core né? dele, é o dia a dia dele. O tempo que ele gasta para fazer é diferente. E outra, eu estou livre para atuar com outras demandas do condomínio e outras necessidades do condomínio. O condomínio não para atender apenas um aspecto. Então, o síndico é um profissional generalista. E você Ele multiplica sua atuação, sua capacidade, né? Ela tem o conhecimento técnico para saber cobrar a gente, no caso. Exatamente. Exatamente. Né? Porque, tipo, não adianta ela ter a gente e não saber o que deve cobrar pra gente. Ela tem um conhecimento técnico justamente para cobrar, né? E assim, E pra focar gente nas demandas principais, no caso. E às vezes é um diálogo. O que é que eu trago de melhoria? Por exemplo, quando a gente para e analisa um contrato. Igor, esse ponto aqui, será que a gente não poderia acrescentar isso aqui e trazer esse benefício para o condomínio? Ou isso aqui, eu acho que não está legal. Vamos ver a E ela possibilidade. faz isso mesmo, viu? Porque a gente tem o privilégio de trabalhar para um dos condomínios que Fábia é gestora. Ele me ignorou, são 2. E assim, a assinatura do contrato, a gente suou lá com o nosso jurídico e tudo mais. Foi tenso, porque cada item ela questionava, falou, não, mas e são condomínios com situações distintas, né? De ambientais e necessidades distintas. Então ela realmente. E eu acho que essa é o grande barato de você ter um síndico profissional gerindo o condomínio, né? Sem falar que, eu não sei, você também mora em condomínio, você também, né, Isa? Ninguém quer ser síndico mais, cara. Nenhum morador quer ser síndico mais. Lá no meu condomínio, ninguém quer ser síndico mais. Eu tô fora de ser síndico. Enquanto Fábia falava do tal do síndico orgânico, né, que tem uns muito bons ainda por aí, né, mas de fato é uma figura cada vez mais rara, né, e isso levanta a necessidade aí de a gente estar pensando em profissionalizar cada vez mais isso. Mas abrir um parêntese aqui, se vocês me permitirem, vamos mandar um abraço especial para os síndicos que são o tal do síndico orgânico. Você que é morador do seu condomínio e que é síndico também, parabéns pelo que você faz. E se você que nos assiste mora no condomínio e que o síndico é morador, encaminha para ele esse abraço da gente, esse podcast, como um presente aí para ele, né, para saber que de fato o que ele faz tem valor, né? De fato a Fábia chega com soluções aí, claro, para aqueles condomínios onde não há, mas ainda tem essa figura importante aí. Abnegada muitas vezes, né? Exato. E aí Fábia tocou num ponto, né, importante aí da questão dos especialistas. E a gente está aqui, né, diante de Isa, que recentemente, inclusive, nós juntos aí chegamos em contato, né, com o síndico de condomínio por um problema grave, sério, e que, na verdade, ele não tinha ideia, né, da real necessidade de ele contratar o quanto antes, né? Não foi isso? Nesse caso, a bomba caiu no colo dele antes dele entender que existia essa prestação de serviço, né? Apesar dele ser super bem assessorado juridicamente, na parte de construção civil, ele não estava assessorado. Já era um condomínio que tinha um código de obra, né? Muito defasado, mas que quem fazia a fiscalização desse código de obra eram os próprios condôminos, né? Que é o que geralmente acontece. Meu vizinho entrou em obra, ele avançou o recuo, ele tá me incomodando, e aí ele faz a denúncia, quando o síndico vai chegar. Então, como normalmente acontece as demandas, né, de construção civil dentro dos condomínios.
E, aproveitando até a pergunta que você fez para a Fábia sobre a dificuldade de entrar nos condomínios, é justamente mostrar essa importância. Nesse caso, o síndico descobriu a importância depois da bomba já ter estourado no colo dele. Mas se ele tivesse uma assessoria, né, uma assistência do meu escritório, necessariamente, talvez isso não tivesse, talvez não, isso não teria acontecido. Por quê? A gente, como eu falei antes, a gente faz a fiscalização. E esse é o grande ponto. Porque os condomínios já estão acostumados a ter essa assessoria arquitetônica, né? Mas contrata por demanda. Faz o código de obra, entrega, os condôminos tem lá, então manda para o seu arquiteto pessoal. O arquiteto pessoal vai seguir aquelas normativas e a fiscalização vai ficar por conta de vizinhos que estão lá olhando. Ou você vai fazer sua reforma, vai enviar o projeto para o escritório e vai pagar para aquele escritório individualmente, para fazer aquela análise de projeto com base do código de obra. Mas você pagou, você quanto condômino, pagou aquela análise de projeto e no seu projeto com base no seu código de obra, mas durante a sua execução, quem garante que tá? Era isso que eu ia perguntar, Isa. A pessoa tem o projeto aprovado e garante que a obra foi executada conforme o projeto? Quem que garante isso? Em teoria, né, a maior parte dessas assistências arquitetônicas de construção civil para os condomínios funciona dessa forma. Ela vai seguir o código de obra, vai fazer as análises de projeto e aprovar ou não. E a fiscalização vai ficar, no final da obra eu vou lá olhar. E às vezes passa batido, né? O diferencial do meu escritório é justamente esse, que além de eu fazer a compatibilização do código de obras, eu vou estar lá, faça dia ou faça só uma vez por mês no condomínio. Tendo obra ou não aprovada por mim, eu vou lá fazer uma visita por mês no condomínio, vou ver se está tendo obra regular ou não, e eu tenho autonomia, a partir do contrato assinado com o condomínio, eu passo a ter autonomia de embargar qualquer obra dentro do condomínio, entendeu? Então, tem obra? Foi autorizada por mim? Sim. Deixa eu ver se tá. Aí eu vou lá, olho a obra, vejo o projeto, pronto, tá tudo ok, passa um relatório para o síndico. Não tem obra nenhuma esse mês sendo executada no condomínio. Eu vou passar mesmo assim, vou lá no condomínio para dar uma olhada, para ver se não tá tendo mesmo. Se tem alguma que não foi aprovada, eu sei. E por isso a importância de não ser por demanda, e sim recorrente, para garantir e respaldar o síndico. Porque por demanda, o síndico não está respaldado. Pode acontecer. E aí, se acontecer, você vai esperar a bomba estourar no seu colo? Como foi o do condomínio? A obra, nesse caso, o condômino começou a obra, quando foi ver, a prefeitura embargou. E outra, a obra está no chão, a casa está no chão. Não levanta, porque está embargada. E aí está com processo na justiça. Aí, o dono do lote está sem a casa, o síndico está com processo, está respondendo o processo, e aí? Entendeu? Qual era o conhecimento técnico que ele tinha, apesar de ser um síndico orgânico e que tinha um bom entendimento de gerir a situação, mas em relação àquela situação específica, cara, é muita coisa que um síndico tem para tomar conta. Aí é importante ele entender de tudo? Para quê? Saber cobrar. Eu, quanto arquiteta, eu sou arquiteta, dona do meu escritório, cada um tem suas funções, mas você faz tudo dentro da sua empresa? Mas você precisa entender para cobrar. É a mesma coisa o síndico. Então, a importância deles entenderem que não é você esperar acontecer, é você ter pessoas de responsabilidade para garantir que não aconteça. E se acontecer, você tá lá respaldado de que você não teve responsabilidade sobre isso, sabe? Tem uma coisa que você falou que é muito importante, essa questão da assessoria técnica. Veja, a assessoria técnica, a gente tira um peso das costas e coloca o peso no profissional, que é ele que é responsável por isso. Você, até para tomar atitude, você precisa estar respaldado. E aí tem uma coisa que é muito importante. Os síndicos,
se colocou no mercado condominial que todo condomínio tem que ter um jurídico. Mas também precisa estar no mercado condominial, que todo síndico também precisa de um assessor técnico de engenharia e arquitetura, que são os profissionais aptos para isso, e também uma assessoria técnica de meio ambiente, uma assessoria técnica. A NR1 está mudando de SST. psicologia, de SST. Sobretudo. Então, a gente precisa estar rodeados de bons profissionais, para respaldar a E decisão. quer ver? Eu vou levantar uma bola para Max agora. Com essa chegada desse monte de carro elétrico, com os carregadores veiculares nas unidades e tudo mais, já veio normativa do bombeiro que foi cancelada no dia seguinte, São Paulo, papapá. E aí precisa também de uma assessoria de energia, né? Exatamente. Acredito que. Tô ficando bom nesse negócio, cara. Levantar a bola. Muito bom, muito bom. E para quem nos assiste que é síndico, acredito que foi o segundo arrepio desse episódio, hein? Porque é um assunto de arrepiar e que tem assim mexido muito com a tranquilidade aí dos síndicos, principalmente das edificações multifamiliares, né? Na realidade, condomínios verticais, os famosos prédios, edifícios, né? Então, o que é que tem acontecido aí? Eu fui convidado para participar no ano passado de uma reunião na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, seccional aqui em Sergipe, onde tinham engenheiros convidados, presença de membros do Corpo de Bombeiro e advogados do setor condominial e muitos síndicos também, né? E aquela mesa redonda ali de discussão, aquele painel de discussão exatamente sobre esse crescimento exponencial da presença dos veículos eletrificados, enfim, abastecidos por energia elétrica em nossa cidade, em nosso meio. E esse ponto, assim, vou tentar ser o máximo didático possível, porque ele, de fato, tem aspectos muito importantes a serem considerados, né? Então, imagine o seguinte, o prédio que você mora, ou que você gere, né, ele foi projetado por um profissional de elétrica, pensando na parte elétrica do prédio, para uma determinada quantidade de equipamentos funcionando, né? Então, isso é o que a gente chama de carga prevista ou demanda prevista. Então, quando você prevê ali a quantidade de moradores, uso de área comum, carga, equipamentos instalados, então você proporciona uma infraestrutura elétrica, ou seja, um caminho para essa energia entrar no prédio, que ela vai ser consumida por essa carga que precisa dela. E esse caminho nada mais que são os fios, os cabos. E aí, se eles passam por um transformador ou não, se tem subestação, etc., aí são detalhes técnicos. Mas o conceito é, existe uma via de entrega de energia para o condomínio. Essa via foi projetada, aprovada pela distribuidora de energia e o condomínio está lá instalado. Quando a gente parte para a instalação de carregadores para cada morador, a gente está falando de um aumento de carga, um aumento de demanda, que é considerável. Ele talvez não seja tão considerável se a gente pensar em uma única unidade. Porém, quando a gente fala em condomínio, e daqui a pouco Fábia pode me ajudar, técnica, pode me dar uma assessoria técnica de como é que o síndico enxerga isso, mas eu entendo que em um ambiente de condomínio, em que todos compraram uma unidade, então todos são donos de uma fração igual ali, digamos assim, os direitos de uso devem ser iguais, né? Existe a academia, todos têm o direito de descer para usar. Pode ser que alguns não gostem de malhar, como eu, por exemplo, mas aqueles que gostam podem usar todos os dias e a academia está lá. A diferença para a questão de carregadores é que um levantamento que foi feito e apresentado nessa reunião lá na OAB é que 99%, para não dizer todos os condomínios, né, existentes, eles não estão preparados com potência disponibilizada suficiente para que cada morador instale uma wallbox, que é aquele carregador ali aproximadamente de 7.000 a 8.000 watts, que vem para um carregamento que eu não vou chamar nem de lento nem de rápido, carregamento tempo médio aí. Ele é o queridinho de quem tem veículo desse tipo. Só que nenhum condomínio, né, ou quase nenhum condomínio está pronto para que todos os moradores façam isso.
Então, o que é que aconteceu? Acontece que as pessoas estão comprando os carros, estão chegando nos seus condomínios. E aí, cada síndico ali, eu já vi histórias de vários tipos, né? Não caberia aqui no tempo contar, mas alguns síndicos exigem um pouco mais, outros um pouco menos. Eu sei que, assim, carregadores estão sendo instalados, wallboxes estão sendo instaladas. E isso tem um limite. Vai chegar um momento, né? 1, 2, 3, 4, 8. Quando o nono morador chegar com o seu carro todo animado, que plugar, de repente, aquele momento, pode ser que a energia do condomínio, pá, aquele famoso. O disjuntor desarmou, né? O termo popular aí, mas assim, a proteção vai atuar. Por que a proteção vai atuar? Porque a corrente elétrica que está sendo exigida do circuito está acima do que ele foi programado. Então, para que não haja um acidente ou um incidente, enfim, a proteção vai atuar e vai ficar sem energia o prédio todo. Teoricamente, aquele caminho que eu comentei inicialmente, que ele foi pensado por um tamanho, quando o condomínio tentar puxar acima daquilo, ele vai atuar. Então, E tem outras questões assim associadas a isso, que é incêndio por conta das baterias. Aí tem a questão do confinamento. A discussão vai longe, eu acho que cabe um episódio Cabe um só episódio pra gente só pra falar isso. disso, Até né? porque ótima ideia. Um ponto que eu ia falar, inclusive, foi que você comparou com a academia, né? A academia tá numa área comum, então pode ser reservado. Você pode, Fábio fala melhor sobre isso do que eu, mas a academia pode ser reservada por condômino em determinado horário. Você colocando a estação de carregamento dentro de sua unidade, você vai carregar a hora que você quiser. Exato. E normalmente vai ser carregado todo mundo no mesmo horário, que é quando chegam em casa De noite, de né? noite e vai carregar. E aí tem outra questão, Isa, que aí fica a questão, esse monte de fio passando, né? Porque isso não foi previsto no projeto arquitetônico do condomínio, né? Para No onde projeto vai? urbanístico, na verdade, do É. condomínio, né? Porque aí são a parte das estações elétricas. E aí isso inclusive, quando o Fábio fala da assistência arquitetônica ou de engenharia, eu gosto de frisar também no ponto de sempre priorizar que seja um arquiteto urbanista, né? Porque foi o arquiteto que estudou para fazer essa parte de loteamento, né, condomínio, urbanização. Então, a gente acaba tendo uma visão macro em relação à questão do condomínio em si, de modo geral. Eu acho interessante vocês trazerem situações e eu fico só Linkando, no meu né? imaginário, vendo as situações em condomínios. Eu acho que existe uma coisa, quando a gente está pensando em ponto de carregamento elétrico, existem várias coisas envolvidas. A primeira coisa, assim, se eu tivesse que dar um caminho, o primeiro passo seria o estudo de carga elétrica, como o Mauro falou. É importante fazer isso. Fábia, eu tenho um prédio que tem 2 pontos de carregamento, mas a gente já fez o estudo e esse prédio atenderia se cada... É um prédio com poucas unidades, não é um prédio com 200, 300 unidades. Mas se cada morador quisesse colocar a sua estação de carregamento, esse prédio tem carga suficiente para isso. E aí não fica os fios expostos, porque para que instale, é exigido um projeto elétrico, é acompanhado por um assessor técnico no condomínio. Esse projeto precisa ser aprovado na Energisa, da mesma forma que a gente faz com os painéis solares. Para quê? Para que nesse prédio em específico sai do medidor do condomínio. Existe uma outra solução, que é você instalar estações coletivas, com medição individual. Existe essa possibilidade. Já existe aí estudos e tecnologias para trazer estação coletiva de carregamento rápido, que em 10 minutos carrega a bateria. A discussão é longa, né, É Fábia? longa. Então, Vale- são várias coisas. Vale um um episódio episódio. só só Já sobre temos isso. a certeza que os síndicos estão preocupados com isso, porque temos uma síndica que já trouxe aqui vários pontos. né? Ela deu uma aula. Deu uma agora, aula aqui. Então, Verdade. você que nos assiste, se faz sentido que a gente traga aí mais especialistas de energia para um próximo episódio, por favor, comenta aqui. Aliás, já vai deixando o like, né? Que no final a gente vai pedir de novo, mas comenta
esse e outros temas que você gostaria de ver mais adiante aí, né, Igor? E eu quero aproveitar, veja, já estamos aqui com quase 50 minutos, nosso tempo já está no fim aqui, né? Estamos nos últimos minutos aí, nossa proposta é 1 hora, né? Faz rápido, né? Acaba rápido. E assim, pô, dá uma moral pra gente aí, pô. Clica aí no like, dá um comentário. Cadê as Deixa mulheres? um Força das comentário. mulheres. Isso, as mulheres, os homens, os garotos, as garotas, porque não tem limite de horário, de faixa etária. Então, dá essa moral pra gente, manda pro grupo do condomínio lá, pede pro pessoal compartilhar também, porque é um produto que a gente tá criando aqui, genuinamente sergipano, né? Todos somos amigos de Expandir, é válido lembrar. Todas essas 4 carinhas que estão aqui são do Expandir Networking, onde a gente faz amigo. E tem uma carinha que está escondida ali atrás da câmera, vocês não estão vendo, que é do Jaciuk. Salve, Jaciuk, obrigado. Olha ele aí. Obrigado mais uma vez. Hoje não tem carro sendo cortado aqui, mas Agora. Teve só um portão, Só um né? portão. Um abraço, né, a todos os membros do Expandir que nos assistem e nos apoiam. Isso. Vamos lá. E A gente, Max, uma rodada. então, eu ia sugerir para você, cara, a gente já ir lá pro ponto 6 aqui, cara. Isso, ele mesmo. Que tá Que por assim, vir. para você que ficou até agora com a gente, se interessou pelo que a gente falou, a gente tem algo mais a dizer da especialidade de cada um aqui. E a gente separou esse momento final, assim, a cereja do bolo, que na realidade, assim, entendendo tudo que a gente faz em nossos diferenciais, a gente queria ouvir de cada um aqui o que está por vir, né? Por que cada um aqui na sua área não está obsoleto? Por que um condomínio não vai entender que não precisa da gente, né? No quesito ambiental, Igor, o que está por vir aí que pode estar na mira do síndico e que o síndico de fato vai lembrar da engenharia sustentável da Yandere? Eu diria que a abolição das licenças ambientais. Que é isso, cara? Tô ficando maluco aqui falando. Como assim? Mas, de fato, se você pensar, não faz muito sentido um condomínio residencial que é atendido pela rede de saneamento pública, que não tem grandes passivos ambientais, não tem um potencial poluidor degradador elevado, que no máximo vai ter ali um motor de um gerador, por exemplo, para um momento de falta de energia, que é um motor diesel, né? Normalmente, que faz uma troca de óleo a cada 6 meses e tudo mais. Esse é o maior potencial poluidor degradador. Não faz muito sentido esse condomínio ter condicionantes ambientais pesadas em cima dele, do ponto de cá. Então, acredito que a gente esteja caminhando para uma flexibilização maior. Ainda não existe, isso não é uma realidade ainda, mas acredito que a gente esteja caminhando para isso. É o que está por vir. Porém, quando é que o condomínio precisa de uma assessoria e está atento às questões ambientais? São os condomínios que têm lagos, muitas vezes, que têm lagoas ou lagos, que têm áreas de preservação permanente. Condomínio pé na areia, né? Condomínio pé na areia, que tem a interação direta com as tartarugas marinhas e outras faunas silvestres, outro tipo de fauna silvestre. Esses condomínios, principalmente aqueles que têm estação de tratamento de esgoto, são condomínios que precisam de uma atenção. Esses eu não vejo como, no futuro, ter uma redução, uma amenização, a flexibilização das licenças ambientais. Eu acho, Igor, que tem que trazer a perspectiva do IPTU verde. É bem provável que isso aconteça, é um movimento natural, Fábia, que está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, se eu contribuo, né, para que a cidade tenha um ecossistema melhor, ecossistema urbano, estou falando, melhor, é razoável, na minha opinião, que você seja bonificado por isso. Tem uma coisa muito importante, que esse é um desafio enorme para cidades, que é a gestão dos resíduos, gestão de lixo. Muitas cidades no país inteiro têm uma política de grandes geradores, que são cobrados para destinação de lixo. E um condomínio é um grande gerador. E aí, o que é considerado um grande gerador? Depende do plano diretor, depende da legislação municipal. Aqui em Aracaju a gente ainda não tem isso estabelecido. Em Sergipe não tem nenhuma cidade, salvo engano, que tenha estabelecido o que é um grande gerador. Então, é de se esperar que no futuro grandes geradores sejam cobrados. Agora, vocês precisam combinar comigo que essa é uma medida totalmente impopular, né? O gestor municipal que fizer implantar uma cobrança em cima do lixo vai ser um problema. Mas então alguns condomínios já podem... Isso é uma questão de tempo, na minha opinião.
Então, fazer a gestão dos resíduos sólidos do condomínio com a adoção de coleta seletiva é algo de vanguarda hoje, mas que vai facilitar e fazer com que o condomínio se prepare para quando essa cobrança vier. Porque é questão de tempo. Sim, Né? sim. A gente tá, só para finalizar isso aqui, Max, a gente está passando agora exatamente nesse momento por uma mudança na gestão do esgoto e da água. Vocês devem ter observado que a conta aumentou. Aumentou um pouquinho ali, mas aumentou. E isso é esperado também no futuro para a gestão de resíduos de lixo mesmo, falando, né? Exatamente. E aí você tocou, durante a sua fala, você tocou na parte aí, né, que Aracaju não tem isso, por exemplo, previsto, né, e seria um ponto a ser visto, né, por um profissional também de arquitetura naquele total. estudo de plano diretor, de cidade e de tudo mais. E aí, o que é que está por vir para a vida dos síndicos que vai ainda acender mais a necessidade de ter o escritório de Zapaz presente ali na vida do síndico? Eu acho que essa questão da educação mesmo do próprio síndico, se educar e se importar, já que tem surgido cada vez mais síndicos profissionais, dele se importar com essa necessidade de estar bem assessorado, né? Principalmente com essa crescente da internet. Então, cada vez mais que o Pinterest, essas reformas de Pinterest cresce, né? As pessoas acham que elas conseguem abrir sua porta da varanda sem um profissional. Consegue fazer a decoração, a arrumação, a reforma de sua casa sem um profissional. Então, eu acho que a crescente é justamente essa, o síndico respaldar e ter uma assessoria de olho vivo, atento, para que isso não aconteça no condomínio dele. Porque numa questão dessa, né, não é raro acontecer, inclusive antigamente, atualmente, vira e volta acontece de um prédio cair, abrir uma rachadura numa varanda, numa sacada, né? Aqui em Aracaju, numa faixa de 5 anos, 6 anos para cá, tivemos 2 prédios que caíram, um na Coroa do Meio, justamente porque não seguiu o projeto, né? Teve um acréscimo de pavimento, ou no Rio teve diversas situações, São Paulo, de fazerem reformas consecutivas. Um apartamento se acha no direito de fazer uma reforma sem um profissional, às vezes com um profissional, mas com um profissional que não observa essas questões de carga, né? E aí o outro pavimento fez também, quando foi ver, teve um problema estrutural no condomínio. Então, eu acho que o que está por vir é isso. Os síndicos abrirem os olhos e realmente ver que eles têm responsabilidade sobre isso. Que antigamente eles achavam que não tinha. Mas cada ano que passa, tem síndicos responsabilizados por danos morais de condôminos, danos físicos de condôminos. Então, eu acho que é isso. Eles se educarem e perceber que uma assessoria arquitetônica é tão importante quanto, ou às vezes até mais, do que uma jurídica. Porque na assessoria arquitetônica, a gente pode salvar vidas, inclusive, né? De um prédio cair, porque pode ser uma fala pesada, mas que é real. Se você pesquisar, tem prédios que caíram por causa de reformas irresponsáveis, né? Então, numa assessoria jurídica, o máximo, não estou dizendo que não é importante, mas numa assessoria jurídica, o máximo que vai acontecer é uma pessoa ter danos trabalhistas, ou, enfim, mas numa assessoria arquitetônica você pode salvar vidas, né? Não deixa de ser uma carga maior. Sim, sim, perfeitamente. E nessa questão de os síndicos estarem antenados, né, é um alerta realmente, assim, porque a coisa muda muito rápido, né, a nível de legislação, a nível de cidade, a nível de obrigações, inclusive, e nem todos os síndicos são 5 estrelas, ligados, antenados e atualizados como a Fábia Santos, que inclusive tem uma novidade massa aí tecnológica, né, que está por vir, ou que já está em vigor. Não, já está em vigor. Eu digo que o síndico ele tem que estar pensando no futuro, pensando no condomínio como um todo. E para facilitar a gestão, eu criei um aplicativo de manutenção, de gestão de manutenção,
que é muito, muito legal, assim, para o síndico que não tem conhecimento, que ele não sabe quando tem que fazer manutenção de caixa d'água, quando tem que renovar a licença. No aplicativo, ele mostra a data que precisa ser feito e o tipo de profissional que vai contratar, se é algo que a equipe de manutenção local faz ou se é uma equipe especializada ou uma empresa especializada. A gente faz esse tipo de alerta e gera relatório, que para o síndico é muito bom, porque a gente apresenta em assembleia, tem essas questões. O aplicativo é Conde Assiste, quem quiser está disponível, assinatura recorrente, é acessível para todos os condomínios. Muito bom, muito bom. Eu diria que no mundo das energias, além desse papo de arrepiar aí dos veículos elétricos que a gente tocou, e no próximo episódio, aguardo que iremos convidar profissionais ainda para enriquecer esse papo, mas a nível das soluções de economia de energia, que de fato são o nosso foco de trabalho também, eu diria que o assunto mais quente aí que vem, né, ascendendo é o assunto de bateria, de armazenamento de energia, né? Assim como dos veículos elétricos, mas eu me refiro a ter baterias para que a conta de energia baixe ainda mais, né? Então, me aguarde que falarei sobre isso também, que é um assunto muito interessante aí do que está por vir. E já que a gente está falando no que está por vir, eu vou fazer uma surpresa aqui, quero fazer um convite para quem está vendo a gente. Desde o começo do podcast, isso é novidade aqui, desde o início desse podcast, você está vendo um QR Code aí na tela que vai te levar lá para a comunidade na mira do síndico no WhatsApp. Essa é uma novidade, está por vir, que lá você vai poder ter contato com esses profissionais que estão aqui e com outros profissionais para tirar dúvidas, trocar experiências. Então, a gente está criando essa comunidade para que você possa ter a melhor assistência possível no seu condomínio. Então, compartilha aí com o pessoal, manda o QR Code e vai ser muito legal isso, né? Vai valer a pena, vai valer a pena. E encaminhando aí para o final desse episódio, né, chegou a hora de a gente mandar aquele beijo, aquele abraço, aquele agradecimento, né? Em primeiro lugar, agradecer aqui a presença das nossas ilustres convidadas, né? Fábia Santos, de Soluções Criativas, a síndica 5 estrelas do estado de Sergipe, né? Isa Paz, arquiteta e urbanista, especializada em neuroarquitetura, né? Apaixonada pelo que faz, né? Ela não escolheu a arquitetura, foi a arquitetura que escolheu ela. Frase do outro podcast, quem assistiu, quem a viu, lembra, né? Igor Pinheiro, muito obrigado por estar aqui, né? Mais esse episódio e acreditando muito nessa ideia que é nossa, né? Também. E para você que nos assiste, que nos acompanha, né, para clicar, compartilhar, deixar o like, um comentário, sugestão, né, e reforçar aquele convite. Então, antes de passar aqui a palavra que cada um vai fazer sua mensagem final, tem aquele convite do episódio 1, aquela ideia que surgiu na mesa. Rapaz, é verdade. A gente vai se encontrar, estaremos juntos presencialmente. A ideia está viva e nós vamos sim organizar para você que acompanha na mira do síndico, para você que tem as suas dores enquanto síndico e entende que nós estamos ajudando a iluminar e de repente até resolver. Vamos ter um momento juntos, um evento bacana para que a gente possa compartilhar uma mesa de ideias, né, fazer ali uma refeição juntos e conhecer um pouco mais cada um. E vou explicar o porquê da demora, né? Já era para ter saído. O Luciano Saraiva Júnior continua junto com a gente, que teve aqui no episódio passado. O Eduardo também da Oxe em Casa. Todo mundo vai estar lá. É porque o negócio cresceu. A gente tinha uma dimensão, mas a gente recebeu mensagem, a gente recebeu procura. A ideia está crescendo e aí agora precisa ser uma parada mais organizada. Então é por isso que está demorando um pouquinho mais, mas isso vai acontecer. Não demora, a gente vai avisar aqui para todo mundo e claro, Fábia vai estar com a gente e também Isa vai estar com a gente lá nesse evento. Meninas, vocês querem então mandar uma mensagem final de vocês? Só deixar um beijinho para todos os meus condôminos, né? Eu costumo dizer que hoje eu cuido de 1000 famílias, então, para essas milhares de famílias que confiam no meu trabalho, um beijo. Para os meus colegas síndicos que acompanham o podcast, qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar mensagem. Segue lá a gente lá no Instagram, fabiasantos.soluções, que a gente compartilha
diferentes coisas, diferentes cases, sem citar o condomínio, que é para poder a gente ajudar a compartilhar também um pouquinho do nosso dia a dia e dessa qualificação. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, né, pela oportunidade de falar um pouquinho de um dos braços do meu trabalho, agradecer a audiência e se tiver alguma dúvida, é um mundo de novidades esses pontos, então se tiver alguma dúvida, comenta, compartilha, fala comigo no Instagram que eu venho tirar as dúvidas tranquilamente. Meu Instagram é o izinhapaz.arquitetura. Lá eu falo sobre meus projetos, sobre meus clientes, meu dia a dia. Falo também sobre essa gestão condominial. Então é só seguir lá e qualquer coisa é só perguntar. Max, mais uma vez, obrigado por anfitrionar esse nosso episódio. É sempre bom estar aqui com você dividindo essa mesa que, pô, tá virando um negócio diferente. Assim. Tá legal. Cada vez mais bonita. Não é, cara? E então, assim, lá na Yandere Engenharia Sustentável, nós cuidamos das questões ambientais de todos os tipos de negócio. Aqui, especialmente, nós estamos focados no segmento condominial, onde nós somos líderes de mercado e atendemos todo o estado de Sergipe e Bahia, inclusive. Então, não espere a fiscalização ambiental autuar o condomínio, notificar, para se proteger de eventuais autuações. Então não espere a fiscalização, seja proativo como nas outras áreas do condomínio, síndicos, gestores, conte com uma empresa de excelência e a gente vai fazer de tudo para que o seu condomínio consiga atender todas as normas ambientais e atender isso dentro de um preço acessível, dentro de uma facilitação de pagamento. E para você que é síndico, eu garanto, vale a pena nos ouvir. A ProBrasil Energia é diferenciada. Nós somos autoridade no assunto, nós não entramos em condomínios para brincar. A gente entra para instruir, qualificar, para que o processo de contratação de energia solar ou qualquer outra solução energética seja feito da melhor forma, não do menor preço, não da menor qualidade, mas a melhor condição possível. Então, nós vamos caminhar juntos, fazer reuniões, personalizar o atendimento para que a solução energética para o seu condomínio seja feita com uma engenharia responsável. São 9 anos de trabalho, mais de 1.000 clientes na carteira, assistência técnica autorizada em Sergipe, 2 grandes marcas. Aqui também, deixar um beijo. Não vou precisar nem deixar um beijo para meu pai e minha mãe, porque eles estão entre as 1.000 famílias aqui que a Fábia atende. Né? Meus pais são condôminos aí, em um dos condomínios que a Fábia cuida, né? E muito bem cuidado. É isso. É isso. Muito obrigado. Jaciuk, mais uma vez, obrigado por toda a técnica, a maestria com que você conduz e edita esse episódio. E é isso, gente. Se vocês precisam de soluções audiovisuais, Fábio Jaciuk Filmes é o nosso host aqui, no final das contas. Todo esse equipamento é volante e ele leva para todos os cantos. É isso, Max Mauro? É isso. Um abraço. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Ó, valeu.